Eu tenho a satisfação de estar com o Fernando Guimarães, que é o presidente do CAMP. O CAMP prepara os jovens para o mercado de trabalho, é como se fosse um projeto Jovem Aprendiz. O Fernando depois vai falar um pouquinho sobre isso. Vou perguntar para o Fernando o que você está achando deste evento de hoje e o que isso pode promover para a cidade, especialmente São Bernardo. Fernando, prazer em vê-lo. Guilherme, muito boa noite aos ouvintes do seu programa, é uma satisfação. O evento dessa noite é um evento cultural, né? Falando muito da Itália, né? dessa irmandade, dessa parceria Brasil-Itália, né? Até certamente em função da colônia italiana, que tem uma representatividade muito grande no nosso país. E eu, a convite do Riotto, que é um dos promotores desse evento, estou indo para Marosca agora, 29 de agosto. Vamos conhecer lá o Scark, né? Acho que é a primeira ida sua a Marosca? A Marosca sim, a Itália não. A Itália já foi algumas vezes, né? Tá? Com relação ao evento dessa noite, você vê como essas coisas promovem e nos motivam. Aqui nesse espaço onde hoje funciona a Pinacoteca, foi o Fórum Civil e Criminal de São Bernardo do Campo, né? E é um espaço, esse salão aqui, que era o salão do júri de São Bernardo, né? E aí eu cheguei aqui agora com a minha esposa e não tinha vindo esse espaço depois que ele virou Pinacoteca. Quando foi isso? Isso tem aproximadamente uns 15 anos, né? Aproximadamente. E falar de cultura, seja ela italiana, brasileira, cultura é cultura, né? Cultura não tem língua, não tem idioma, né? Cultura é ensinamento, é saber, né? Então isso nos enriquece. Eu brinco muito com o Riotto dizendo que ele é o cônsul italiano no Brasil. Ele está sempre com atividade, né? Tem um programa de rádio que por acaso chama Brasil Itália, né? O Canta Itália, melhor dizendo, né? Tá? E é um amigão meu, faz parte da diretoria do CAMP, nessa gestão que eu presido, né? O Conselho de Administração. E ele é meu segundo tesoureiro. Vou liberar o Fernando perguntando para ele o que ele me disse há pouco sobre como se fosse um círculo em São Bernardo que comemorou agora há pouco, 50 anos. Explica melhor para o nosso espectador, Fernando. Pois é, São Bernardo tem a casa chamada Brasil Itália, presidida por um colega nosso, o doutor Salata, Luiz Salata, né? Aí ele fez 50 anos de vida, uma sessão solene na Câmara de São Bernardo, da qual eu participei, né? Com muita honra, com muito orgulho, né? E é uma entidade também que agrega, que fala de cultura, que fala da Itália. Ele nessa comemoração apresentou uma professora a primeira professora de italiano, da língua italiana aqui no Brasil, e com 92 anos de idade. Não me pergunta o nome da professora que eu não vou lembrar, né? Muito interessante. Mas é isso. Para fechar, como vai o CAMP e o que vocês estão esperando em relação à legislação agora, Fernando? O CAMP vai muito bem, né? O CAMP é uma instituição muito respeitada na cidade, que presta um serviço. O CAMP tem 52 anos de vida, né, de fundação, fundados por rotarianos e administrados por rotariano, né? E tá ótimo. Nós temos hoje 1.060 menores, aliás, jovens aprendizes. A gente ainda se confunde jovem com menores. O termo exato e correto é jovem aprendiz. Sobre a lei que está para chegar. Nós temos um projeto de lei, o PL 6461 de 2019. Olha o tempo que esse projeto está relatado e ainda não foi para votação. O nosso empenho é muito grande nesse sentido, não só dos campos, mas como da FEBRAEDA, que é a nossa entidade de classe. Nós temos esperança que daqui para o final do ano, né, essa lei seja aprovada. E com a aprovação da lei, a FEBRAEDA calcula que nós dobraremos o número de aprendizes nas empresas. Nós temos hoje em torno de 600 mil aprendizes nas empresas. A empresa será obrigada, já existe um convênio de absorver jovens aprendizes. Vai mudar também a responsabilidade da empresa? Na verdade, não é um convênio. Na verdade, a legislação exige, e um dos obstáculos dessa lei, a Confederação Nacional da Indústria, não é que ela é contra o projeto, ela pugna, obriga por duas questões. A redução da cota,
da quantidade de menores que as empresas são obrigadas a contratar e a eliminação da multa que é aplicada para a empresa que não contrata. A eliminação da multa é até discutível, até, né, compreensível. Agora, mas a cota não? A cota não. A cota a gente está brigando para que seja mantida a cota. O Fernando já está sendo convidado para depois falar conosco uma outra oportunidade sobre essa área que é um baiano que manda em São Bernardo do Campo, vamos dizer assim. E muito boa a sua contribuição aqui, Fernando. Obrigado, prazer em vê-lo. Eu que agradeço, satisfação, sucesso no seu programa. Uma boa noite. Até daqui a pouco, pessoal. Marostica é uma cidade que fica entre a planura e as montanhas na região Vêneto, no norte da Itália. Um centro histórico medieval que vai fazer você voltar ao passado. Hoje vamos descobrir um pouco mais da história destes muros e deste castelo. A magia de uma terra que no passado era lugar de personagens nobres e poderosos. Eu tenho a satisfação de estar ao meu lado com, vamos dizer assim, o curador deste evento, que é o Pierluigi, que vai explicar então para vocês qual é a razão da existência desta comunhão entre São Bernardo e Marostica. Muito obrigado pela sua entrevista, um prazer em vê-lo, Pierluigi. Obrigado. A intenção é divulgar esta gemelágio que nós chamamos, esta proximidade, esta irmandade entre São Bernardo e Marostica, que foi iniciada através de uma inspiração que começou com o meu pai e minha mãe visitando Marostica, de onde minha mãe é originária. Minha mãe nasceu em Mazon, que seria uma espécie, vamos comparar aqui, uma Rude Ramos de São Bernardo, essa cidade que a minha mãe nasceu. E o meu pai sempre, todos os anos, ia visitar Marostica para rever os parentes da minha mãe que ainda estavam morando em Marostica. Dentre esses parentes dele, tinha o presidente da Banca Popular de Marostica, que era um primo, irmão em terceira geração da minha mãe. E o meu pai, já rotariano, com todo o espírito de prestação de serviço à comunidade, conversou com ele e disse assim: que tal, Sebastiano, se a gente unisse, então fizesse a irmandade entre as cidades? Porque em Rotary Club, que eu também fui rotariano durante 25 anos, fui presidente do Rotary São Paulo Jardim América, assim como meu pai também foi aqui do São Bernardo e fundador de Camp e outras coisas mais. Nós temos no âmago o espírito dessa irmandade. Então meu pai, inspirado nisso, veio com o primo dele para cá, que sentiu na conversa inicial com meu pai, com o prefeito atual da época, era o Aron Galante. Que ano isso, Pierluigi? 1986, aproximadamente. E aí eles começaram esse projeto. Então essa semente inicial que foi feita trouxe uma irmandade muito forte, a ponto de que uma das partidas de xadrez que é, vamos dizer, o grande símbolo dessa festividade, como são as bandeiras de Siena, de outras cidades italianas, que prezam muito a tradição e a história que eles mantêm muito bem. Então, chegou a se fazer uma delas, a apresentação nos anos, eu acredito que foi em 87, fizeram a primeira e única apresentação em São Bernardo do Campo durante esse procedimento. Na época era o prefeito, o Maurício de Souza. O Lúcio contou um pouquinho sobre isso, exatamente, no 87, 88. Isso, e foi realmente um sucesso. Então, o que a gente não quer perder é esse entusiasmo que continua existindo entre as duas cidades. Eu estive lá em 2022, que foi o ano par, assisti pessoalmente a partida lá em Marostica, e foi um brilhante, inclusive o Marquito foi um dos personagens desses 686 atores. É um espetáculo realmente que o Brasil precisa conhecer. E nós de São Bernardo temos todo o potencial para divulgar e continuar prestigiando essa irmandade, porque além dessa parte histórica, Marostica é uma cidade que tem tecnologias muito grandes em firmas pequenas, que a Itália é brilhante. Então, por isso, esse nosso esforço. Quantos habitantes atualmente em Marostica, você sabe, Pierluigi? Sim, em torno de 15 mil habitantes, Marostica. Pequeno.
pequeno, mas muito ativo, com mentes brilhantes, estudiosos, tecnologias avançadas nas empresas, principalmente de impianti elétrici, né? Vamos dizer, de fornecedora de materiais de alta tecnologia de eletrônica. Eu tenho que liberar o Pierluigi, mas eu quero comentar com vocês que estão assistindo que falávamos há pouco sobre o Círculo Italiano, atualmente presidido pelo, você sabe, o José de Lourenço Messina, e foi inaugurada a Academia de Xadrez agora em junho, que o Círculo inaugurou. Então é um passo para que todos deem as mãos para fazer o evento aqui, quem sabe anos ímpares. Com certeza, nos anos ímpares, nós temos toda essa chance. E eu também, durante a minha vivência rotariana, como eu te expliquei do Jardim América, a nossa reunião sempre foi no Círculo Italiano. Então, mais essa ligação fabulosa, essa representação, então nós teríamos o maior prazer em ter esse reforço, porque o Círculo Italiano realmente representa e com muita galardia os italianos no Brasil. Depois, no final, se der tempo, eu roubo um pouquinho o Pierluigi aqui, essa simpatia e, vamos dizer, já falei para o Lúcio isso, essa biblioteca ambulante sobre assuntos italianos e brasileiros, que bem está na sua paixão, a sua paixão por isso. Verdade. Muito obrigado e vamos lá, vamos pro Marostica e viva o Brasil e viva a Itália. Até daqui a pouco.